atendimento que é realizado em hospitais e clínicas? Se sim, quais são? Claro. Paulo, uma enfermeira de home care, ela é uma profissional que atua no domicílio do paciente. Sim. Né? O home care, ele é uma área de saúde que oferece uma opção alternativa à hospitalização, justamente pelo atendimento acontecer na própria residência do paciente. Né? Sim, existe um atendimento diferenciado e muitas responsabilidades que essa enfermeira tem. Né? Dentre elas é realizar o diagnóstico de enfermagem, por exemplo. Acaba sendo No primeiro redobrado. contato com esse paciente, né, durante a avaliação, nós realizamos um diagnóstico para entender qual é o tratamento mais adequado, a condição de saúde que aquele paciente está apresentando naquele momento. Passada essa etapa de diagnóstico, nós estabelecemos um planejamento, onde nós reunimos todas as técnicas de tratamento para o objetivo que nós desejamos alcançar com aquele cliente. E finalizada essa etapa de planejamento, nós partimos para a implementação, que é onde nós definimos a equipe de saúde que vai atender a esse paciente na residência, né? Onde a gente define se ele vai precisar de médico, se ele vai precisar de fisioterapeuta, né? Existe essa necessidade. E com a equipe de saúde toda definida, a enfermeira de home care ela é responsável por adaptar o ambiente domiciliar para as necessidades do quadro de saúde daquele paciente. Né? E dentre todas essas responsabilidades que nós temos, Sim. uma das mais importantes para mim é o compromisso com a ética. Porque mesmo longe da unidade hospitalar, nós devemos atender aos valores éticos que nós estamos acostumados dentro do ambiente hospitalar. Então tem sim uma diferença do atendimento domiciliar para o hospitalar. Responsabilidade redobrada, né, Cris? Muito. Bastante. E na sua visão, amada, na sua visão profissional, existe então alguma desvantagem, no caso, ou desvantagem no home care? Se sim, qual seria? Não, pelo contrário. O trabalho de home care, ele oferece inúmeras vantagens. Vou te dar alguns exemplos. Sim. Atendimento personalizado, né, um atendimento que é dedicado para um único paciente. Existe uma outra vantagem que eu acho que é bem interessante, que é a flexibilidade de horário em comparação com o ambiente hospitalar. Né? Por que essa flexibilidade? Porque as visitas elas são previamente agendadas com as famílias. Então a enfermeira ela tem total domínio sobre a sua carga horária. Né? No home care, o enfermeiro tem a oportunidade de construir um relacionamento mais próximo com os pacientes e suas famílias. Né? E, para mim, um dos mais vantajosos é a independência profissional. Porque no home care, o enfermeiro ele pode trabalhar de forma mais independente. O que, na minha opinião, Paulo, é extremamente gratificante. Sim. E você falou aí em relação da carga horária, já pegando carona sobre essa resposta, Cris. Um profissional desses pode dormir no local de trabalho, tem aquele momento de descanso, né? Principalmente nos hospitais, mas no home care, isso pode acontecer, não? Pode. Assim, a carga horária do profissional de home care ela é totalmente flexível, né? Vai depender de quantidade de atendimento, de que essa profissional está agendando, mas ela tem autonomia para realizar esses atendimentos. Com relação a dormir, sim, o profissional pode dormir na residência, porque dentro dessa avaliação que nós fazemos, pode ser que seja necessário algum cuidado especial, pode ser que esse paciente precise de algum acompanhamento em período integral, por exemplo. Nesse caso, precisa existir uma escala de serviço onde diversos profissionais são escalados para atender a necessidade daquele paciente. Então, com relação a dormir no trabalho, sim, isso acontece com bastante frequência. Mas vocês da profissão, só dando aí essa emenda nessa resposta, vocês da profissão, vocês dormem e ao mesmo tempo não dormem, né? Porque tem que ficar sempre com a antena ligada. Exatamente. Né? É aquele cochilo. Opa, não, peraí. Exatamente. Né? Às vezes nem isso, né? Porque, como eu te falei, às vezes o paciente tem uma necessidade especial e às vezes a gente fica acordada mesmo a noite inteira, sem piscar o olho. É por isso que a gente precisa ter diversos profissionais na equipe para atender essa necessidade. Não dá para ficar o tempo inteiro, o período integral. Então a gente faz uma escala de serviço para que dentro daquele período você tenha condições de atender aquele paciente com aquela necessidade. Vocês são
vocês são pessoas especiais na área da saúde. Eu tenho um carinho muito grande, né, para todos os enfermeiros. Eu sempre mando abraço aqui para os enfermeiros no geral, em relação, né, da profissão de vocês, principalmente vocês quando trabalharam demais na época da pandemia. Foi um momento muito difícil, né, Cris? Verdade, verdade. A pandemia foi muito difícil em todos os sentidos, né? Eu lembro particularmente que a gente não sabia o que era novidade para todo mundo e ao mesmo tempo em que a gente queria estar lá cuidando das pessoas, a gente tinha o medo de trazer, né, a doença para casa. Sim. Foi um período muito difícil. Obrigada pelo carinho, Paulo. Com certeza. Agora, Cris, aqui, em média, quanto custa o serviço de enfermagem home care? Olha, Paulo, depende. Sou curioso, desculpa. Não tem problema. Depende, eu não consigo te dizer assim exatamente um valor específico. Por quê? Porque lá no início eu falei para você que a gente faz uma avaliação do paciente. Sim. Então tudo dentro do home care ele é muito flexível, porque as necessidades elas são diferentes, né? Tem paciente que precisa de um determinado tipo de serviço, outro precisa de outro. Então depende muito da necessidade que aquele paciente possui. Então não existe um valor fixo. Porque depende de cada problema de clientes, né? Exatamente. Depende especificamente da condição de saúde que aquele paciente apresenta. Depende da equipe profissional que ele vai precisar receber na residência. Depende dos insumos que ele vai receber, depende dos medicamentos que ele vai receber. Sim. Então, assim, no momento da avaliação é que a gente consegue definir tudo isso. Então, eu não consigo te dizer assim, olha, é um valor X, Y, custa, né? X ou custa Y, porque realmente depende da necessidade. E já falando aqui em relação sobre valores e tal, eu digo aqui para os amigos, né, que estão nos ouvindo, né, os empresários, pessoas que precisam da área de enfermagem, por favor, valorizem o pessoal da saúde aí, principalmente as enfermeiras e enfermeiros, hein, pelo amor de Deus. Ô Cris, para fechar, o que o serviço home care é obrigado a fornecer? Olha, os serviços de home care, eles são obrigados a fornecer uma série de recursos de serviço. Vou te dar alguns exemplos. Equipe multidisciplinar. Médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, né, entre outros. Como eu te falei agora, depende da necessidade do paciente. Sim. Mas, basicamente, todos os insumos que seriam fornecidos dentro de uma unidade hospitalar, eles devem ser oferecidos para o paciente que está em atendimento domiciliar. Cama, cadeira de rodas, fraldas, gases medicinais, ou seja, tudo que ele precisaria obter dentro do atendimento do hospital, o serviço de home care é obrigado a fornecer na residência. Tudo é um gasto, né, Cris? Sim, sim, é um gasto, um planejamento muito grande que a gente precisa fazer, e é por isso que o papel da enfermeira é fundamental dentro de um home care. A gente costuma dizer que um home care não sobrevive sem a enfermeira, porque todo esse processo, desde a avaliação do paciente até o momento em que esse paciente vai sair de alta da unidade hospitalar para a residência, ele é todo feito pela enfermeira. Então não pode faltar nada. Você imagina você dar alta para um paciente e esquecer uma gase, por exemplo. Não pode. Então todo esse processo ele é coordenado por uma enfermeira. Então é um processo bem, bem complexo. Sim. E vocês da área da enfermagem cobram sempre, né, Cris? Sempre. Às vezes você se sente até chata, né? Tem que falar com o cliente assim, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Gente, tem que comprar mais coisas, né? A pessoa fica até assustada, mas tem que comprar. É verdade. Entendeu? A sinceridade acima de tudo e a saúde acima de todos. Não tenha dúvida. Tá certo. Olha aqui, gente, lembrando que eu conversei com a simpaticíssima enfermeira e sócia da unidade do Rio de Janeiro, da ACG Home Care, Cristiane Basília é o nome dela, sobre a enfermagem home care. Cris, mais uma vez, parabéns, tá, pelo seu dia aí, que foi dia 12 de maio, e a todos da profissão, tá bom, querida? As suas considerações finais, fica à vontade. Obrigada, Paulo. Bom dia. Eu que agradeço. Tem algo para falar? Se a pessoa, de repente, quiser te contratar, alguma coisa parecida?
Sim, agradecer pela oportunidade. Vocês podem acessar o nosso site, www.acghomecare, Boa. E entrar em contato conosco. Precisar de uma avaliação, precisar que a gente vai até o local, faz todo esse processo de avaliação, definição de cuidados e a implementação do serviço. Então tá certo. Falou tudo e mais um pouco. Mais uma vez eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Um beijo grande pra você e parabéns mais uma vez, tá bom, querida? Obrigada, Paulo. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Gente, lembrando, quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ok? Foi dado o recado e parabéns aí a todos os enfermeiros, todos da área da saúde.